Olá, professor. Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Pedro Henrique Gonçalves da Silva. Sou aluno do curso de Ciências Atuariais aqui na instituição Universidade Federal de Sergipe. E hoje eu vou apresentar um pouco da minha videoaula referente à unidade 1 para a disciplina de Elementos da Matemática. O tema escolhido para essa aula foi funções quadráticas e as aplicações delas na tomada de decisão. O objetivo aqui vai ser entender a fundo a matemática por trás desse modelo e como ele se conecta diretamente com a análise de riscos e a busca pela eficiência financeira no mercado atuarial e estatísticos. Agora, para organizar o nosso raciocínio nos próximos minutos, dividi essa aula em 4 objetivos principais. Primeiro, vamos compreender a definição algébrica e geométrica da função quadrática, identificando exatamente o que cada coeficiente faz no gráfico e como ele se comporta no gráfico. Segundo, vamos aprender a determinar de forma analítica, ou seja, fazendo as contas passo a passo, as raízes, as coordenadas do vértice de uma parábola. Terceiro, faremos um breve visual para entender como a função quadrática ela se comporta de forma diferente em relação à função afim, que são diferentes, e a função exponencial, que também são diferentes. E por fim, vamos aplicar todo esse conhecimento de otimização de máximos e mínimos da função em um problema prático real das ciências atuariais e em outro exemplo. Entrando na teoria, o que é afinal uma função quadrática? Matematicamente, dizemos que uma função que vai dos reais para os reais é quadrática, ou de segundo grau, quando a sua lei de formação segue exatamente esse modelo. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, como podemos ver escrita no slide. Aqui nós temos uma regra fundamental. Os coeficientes a, b e c são números reais, mas o coeficiente a nunca pode ser igual a zero. Por que não pode ser nunca igual a zero? Se o a for zero, o termo x ao quadrado desaparece. E o que sobra é o termo bx mais c, que seria uma função afim, uma linha reta. Então, para ser quadrática, o ax precisa existir. Geometricamente, o gráfico de uma função quadrática não é uma reta, é uma curva simétrica que chamamos de parábola. E quem manda na orientação dessa curva é o sinal do coeficiente a. Se a for um número positivo maior que zero, a concavidade da parábola fica voltada para cima. Um jeito fácil de lembrar isso seria de formato de um sorriso, por exemplo. Nesse caso, a função decresce até um limite e depois começa a subir, o que significa que ela possui um ponto mínimo global. Por outro lado, se o ar for negativo menor que zero, a concavidade fica voltada para baixo. A curva sobe e atinge um topo e começa a descer. Logo, ela possui um ponto máximo global. E isso é necessariamente importante, extrema de importância, para a gente poder analisar o gráfico de uma função, como ela se comporta, e para a gente tomar decisões a partir desse gráfico. A gente vai fazer exemplos que poderão ver como funciona de forma prática esse exemplo e essa teoria. O próximo conceito essencial são
os zeros ou raízes da função. Falar em raiz significa descobrir para quais valores de x a nossa função se anula. Ou seja, quando f de x é igual a zero no gráfico cartesiano, as raízes são exatamente os pontos onde a parábola corta ou toca o eixo horizontal, o nosso eixo x. Para encontrar esses valores de forma analítica, nós recorremos à famosa fórmula de Bhaskara. Primeiro, calculamos o discriminante, que conhecemos pela letra grega delta. Usando delta, a relação fica delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois, aplicamos a fórmula geral x igual menos b mais ou menos raiz do nosso delta sobre 2 multiplicado por a. O comportamento do gráfico depende inteiramente do valor desse delta. Se o nosso delta for maior que zero, ou seja, positivo, significa que a extração da raiz quadrada é um número real e teremos duas raízes reais e distintas. Não serão iguais. Seria o nosso x' e x duas linhas. A parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos diferentes. Se o delta for exatamente igual a zero, a raiz de zero é zero. Então, o cálculo do mais ou menos e os valores de x em uma linha e x duas linhas não vão mudar o resultado. Teremos duas raízes reais e iguais dessa vez. Na prática, a parábola apenas encosta no eixo x em um único ponto e sobe ou desce de volta. E se o delta for menor que zero, negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. No conjunto de números reais, a equação não terá raízes reais. Geometricamente, isso significa que a parábola flutua no gráfico, sem tocar um ponto, sem nunca tocar o eixo x. Agora vamos falar um pouco sobre o vértice da parábola / otimização. Chegamos agora no ponto alto da nossa aula, principalmente para quem estuda ciências atuariais e estatísticas. O vértice da parábola, o que seria o vértice? O vértice é o ponto extremo da curva. Se a parábola tiver com cavidade para baixo, o vértice é o ponto mais alto possível. O que seria o pico de uma montanha? Se tiver a concavidade para cima, será o ponto mais baixo, o que seria equivalente ao fundo de um vale, para se lembrar. Na nossa futura profissão, nós usaremos o vértice para resolver problemas de otimização. O que seria otimizar ou problemas de otimização? É descobrir o ponto ideal para gastar o mínimo possível de recursos ou extrair o máximo possível de lucros. O vértice é um ponto no plano, então ele possui duas coordenadas. X do vértice, que a gente chama de xv, e o y do vértice, que a gente vai chamar de yv. O xv nos dá a quantidade necessária para atingir o extremo, e a sua fórmula é xv igual menos b sobre 2a. Já o nosso yv nos dá o valor máximo ou mínimo
consolidado, que seria de importantíssimo descobrimento, calculado pela fórmula YV igual menos delta sobre 4A. Uma alternativa prática para achar o YV é simplesmente pegar o valor que você encontrou no XV e substituir no lugar do x na função original, fazendo f de x, xv. Agora no próximo slide vamos falar um pouco sobre contraste com outras funções. Antes de partirmos para os cálculos e os exemplos que vamos fazer, vale a pena olharmos brevemente para outros tipos de funções que estudamos nessa unidade, para entender a dinâmica de crescimento de cada uma. A primeira que vimos foi a função afim, a famosa função de primeiro grau. A característica dela é ter uma taxa de variação constante. Se eu aumento uma unidade em x, o y aumenta sempre na mesma proporção. O gráfico é uma linha reta, o que já diz justo, é uma variação constante. Ela sempre está em constância. Ela é ótima para modelos muito simples, mas a realidade de mercado é raramente linear. A nossa função quadrática, que estamos estudando hoje, lida com taxas de variações que mudam. O crescimento ou decréscimo acontece de forma parabólica, como já tínhamos visto, o que nos permite modelar fenômenos que têm um ponto de saturação ou de retorno máximo. Essa função se encaixa melhor em exemplos mais reais, vamos dizer assim, na realidade de mercado, diferente da função afim. E mais adiante, temos a função exponencial, onde a variável x está no expoente. Nela, o crescimento ou decréscimo é avassalador, porque a taxa de variação é proporcional ao valor do momento. Nas ciências atuariais, a exponencial é a rainha dos juros compostos e dos modelos de sobrevivência e mortalidade no longo do prazo. Compreender essa diferença nos ajuda a escolher o modelo matemático certo para cada problema que a gente poderá enfrentar no futuro com diferentes tipos de resolução. Agora vamos para o exemplo matemático. Para fixarmos toda essa teoria das funções quadráticas, vamos agora resolver um exemplo puramente matemático. Imagine que recebemos a seguinte função quadrática: f de x igual menos x ao quadrado mais 6x menos 5. E o nosso objetivo aqui é fazer uma análise completa dela, determinando analiticamente 3 coisas: para onde é sua concavidade, quais são os seus zeros ou as raízes e quais são as coordenadas exatas do seu vértice. Vamos fazer essa construção passo a passo no próximo slide. Muito bem. Olhando para o exemplo no slide anterior, a nossa função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, vamos começar.
O primeiro passo é listar os coeficientes. O termo a acompanha o x ao quadrado. Então, a é igual a menos 1. O termo b acompanha o x. Logo, b é igual a 6. E o termo independente é o c, que seria o menos 5. Como o a é igual a menos 1, nós já respondemos a primeira pergunta. Como a é menor que zero, ou seja, ele é negativo, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Isso significa que o gráfico sobe e depois desce, possuindo um ponto máximo. Segundo passo é encontrar as raízes. Vamos aplicar a fórmula de delta, ou seja, como vimos anteriormente, delta igual b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores da equação na fórmula, temos delta igual 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Fazendo as contas, 6 ao quadrado vai virar 36. Na multiplicação dos sinais, na outra parte da fórmula, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Então, 4 multiplicado por 1 multiplicado por 5 vai virar 20. Ficamos com 36 menos 20, que nos dá um delta igual a 16. Como 16 é maior que zero, sabemos que teremos duas raízes reais e diferentes. Agora, vamos jogar na fórmula geral, que seria a fórmula de Bhaskara, que seria a fórmula x igual menos b, mais ou menos raiz do nosso delta, sobre 2 multiplicado por a. Substituindo, a gente tem x igual menos 6, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 multiplicado por menos 1. A raiz quadrada de 16 é 4. E 2 multiplicado por menos 1 é 2. Assim chegamos a x igual menos 6, mais ou menos 4 sobre menos 2. Agora, vamos abrir em duas partes aqui. Para a primeira raiz, no caso x, uma linha, fazemos o caminho do mais. Ou seja, pegamos o menos 4 mais 4. Resulta em menos 2. Dividindo o menos 2 que encontramos pelo menos 2 que estava embaixo da nossa forma, a gente vai ter um x' igual a 1. Para a segunda raiz, x duas linhas, fazemos o caminho do menos, o que seria menos 6 menos 4, que resultaria em menos 10. De novo, dividindo pelo o menos 2 da nossa forma, encontramos 5, ou seja, o nosso x duas linhas vai ser igual a 5. Portanto, as nossas raízes são os pontos 1,0 e 5,0 no gráfico. O terceiro passo para fechar é calcular o vértice da parábola. Para o x do vértice, usamos a fórmula menos b sobre 2a, que fica menos 6 sobre 2 multiplicado por menos 1. Isso dá menos 6 sobre menos 2, que resulta em um xv de 3. Então, o nosso xv vai ser igual a 3.
Para o y do vértice, podemos substituir esse 3 na função original, que ficaria yv igual menos 3 ao quadrado mais 6 multiplicado por 3, entre parênteses, menos o 5. Atenção, o sinal de menos está fora do quadrado. Então, o 3 ao quadrado é 9. Como o menos fica, é menos 9. Depois, o 6 multiplicado por 3 é 18. Ficamos com menos 9 mais 18 menos o 5. Fazendo essa conta, fazendo a soma, vamos ter menos 9 mais 18 dá 9. E 9 menos 5 nos dá o 4. Encontramos o nosso vértice da nossa coordenada. Ou seja, a nossa coordenada vai ser 3,4, que seria o ponto máximo dessa função. Agora que dominamos a parte mecânica do cálculo, vamos trazer esse conhecimento para a nossa realidade no curso de Ciências Atuariais. No nosso dia a dia profissional, nós vamos lidar constantemente com gestões de riscos e modelagem financeira, de carteira de seguros, planos de saúde e etc. Suponha que nós, como atuários de uma seguradora, analisamos um histórico de dados de um determinado produto e conseguimos modelar analiticamente o lucro mensal dessa carteira, o que vamos chamar de LX, expresso em milhares de reais. Essa modelagem nos deu a seguinte função matemática: LX é igual a menos 2x ao quadrado mais 80x menos 300, onde a variável x representa a quantidade de apólices ou contratos de seguro que são comercializados ativamente no mês desse problema. O grande desafio da diretoria para o setor de estatísticas e atuariais ou seja, o nosso objetivo, qual é a meta exata de vendas que precisamos passar para a equipe comercial para extrairmos o maior lucro possível desse produto. E qual seria esse lucro máximo? Vamos calcular isso no próximo slide. Vamos lá. Olhando para a nossa função de lucro LX igual menos 2x ao quadrado mais 80x menos 300, identificamos os coeficientes A igual a menos 2, B igual a 80 e C igual a menos 300. O fato do coeficiente A ser menos 2, ou seja, ele ser negativo, confirma matematicamente que a nossa curva tem a concavidade para baixo. E isso prova, consequentemente, que existe um teto, existe um limite físico para o lucro dessa operação, representada pelo nosso vértice. Podemos até se perguntar, por que o lucro não cresce para sempre se vendermos infinitas apólices? Porque no mercado de seguros, quanto mais contratos você vende sem critério, mais o seu risco de sinistralidade aumenta. E os custos operacionais para gerir essa carteira também disparam. A parábola modela exatamente esse equilíbrio, fazendo ser o mais real possível. Para encontrar a quantidade ideal de contratos para atingir o topo do lucro, calculamos o x do vértice, ou seja, o nosso XV, que seria XV igual menos B sobre 2A, como já vimos, substituindo os coeficientes. A nossa fórmula temos
xv igual menos 80 sobre 2 multiplicado por menos 2. O que nos dá xv igual a menos 80 sobre menos 4. Fazendo a divisão, chegamos exatamente a 20 apólices. Essa é a meta ideal de vendas. Agora, para sabermos qual será o retorno financeiro máximo dessa estratégia, precisamos descobrir o y do vértice. Substituindo essas 20 apólices na função de lucro, vamos por partes. Primeiro, a potência. 20 ao quadrado vai virar 400. Multiplicando pelo menos 2, a gente vai ficar com menos 800. Depois, a multiplicação. 80 multiplicado pelo 20 dentro do parênteses. A gente vai ter 1.600. E repetindo os menos 300. Agora a nossa expressão vai ficar assim. L20 igual menos 800 mais 1.600 menos 300. Fazendo a soma final, vamos ficar menos 800 mais 1.600 nos dá 800 positivos, né? E 800 menos 300 resulta em 500. Como a nossa função foi modelada em milhares de reais, esse resultado de 500 unidades monetárias significa, na realidade, o lucro máximo estabilizado de 500 mil reais. A conclusão atuarial baseada nesse modelo é clara. Se a empresa vender menos de 20 apólices, ela subatomiza os recursos e ganha menos. Ela vai sair perdendo. Se ela vender mais de 20 apólices, o risco de sinistro drena a rentabilidade e o lucro também cai. O ponto de eficiência máxima está cravado nas 20 unidades. Ou seja, com esse cálculo, a gente conseguiu entender o valor, digamos, de que necessário, a meta ideal de vendas para essa empresa. Agora, caminhando para o encerramento da nossa aula, podemos concluir que a função quadrática não é apenas um conceito abstrato da álgebra escolar que a gente aprende no ensino médio e revisa no ensino superior, mas é sim uma ferramenta estatística poderosa de modelagem não linear. Para nós, nas ciências atuariais, compreender o comportamento das parábolas e, fundamentalmente, dominar a teoria matemática do vértice é indispensável para conduzir processos de otimização financeira, precificação de produtos de riscos e tomada de decisões corporativas é a base para o nosso curso e o nosso entendimento sobre a matemática. Essa base matemática elementar é o alicerce para os modelos e de múltiplos decrementos mais complexos que estudaremos ao longo do curso, ao decorrer dos anos. Para a construção dessa aula e a fundamentação teórica dos conceitos e aplicações apresentados, foram consultadas as seguintes obras de referência: o livro de Matemática Aplicada de Bolchenberg, o curso de Cálculo 1, volume 1, do professor Guido Risi, e o livro de Cálculo de Funções de uma Variável, de Moretin. E também tive a ajuda da IA para organizar os pensamentos e as ideias, para não deixar pontas soltas. Agradeço ao professor pela oportunidade de avaliação e a todos que acompanharam a aula. Muito obrigado.